Olá pessoal, tudo bem? Estamos no terceiro vídeo da série A Importância da Leitura na Formação da Fé Católica. Padre Carlos, muito obrigado novamente por poder nos enriquecer com seu conhecimento. Padre Carlos, do Instituto do Verbo Encarnado, da Paróquia Divino Espírito Santo aqui do Imbura. Muito obrigado, Padre Carlos, e seja bem-vindo aqui no nosso canal Omnis Deus. Eu que agradeço. Hoje, terceiro vídeo, Suma Teológica de São Tomás de Aquino. No segundo vídeo, a gente conversou bastante e filosofamos um pouco, né? Sobre potência, enfim, tudo mais. Nesse terceiro vídeo, seria importante, até para mostrar para as pessoas que estão nos assistindo, o que eles vão efetivamente encontrar na leitura da Súmula de São Tomás de Aquino. O que eles vão descobrir, quais verdades eles vão conseguir falar, até para a sua própria formação como católico, para conseguir falar para quem não é católico também, de alguma outra religião, né? Não vamos falar nomes de religiões ou de outras religiões aqui, mas até para que possa falar a verdade católica. O que a Súmula Teológica de São Tomás de Aquino pode nos enriquecer, Padre? Olha, Fábio, a Súmula é assim, ela é uma referência para nós, para a Igreja Católica. Né? No vídeo anterior eu usei a citação, fiz várias citações ali, né, dos papas, falando sobre a importância da Súmula Teológica, então é uma referência, é um norte para nós, assim, na teologia, na filosofia, é muito esclarecedor. Então, em que ela vai nos ajudar? Vamos lá. Na verdade, praticamente em quase todas as nossas dúvidas sobre fé, aquilo que nós queiramos saber de forma profunda, argumentada, tudo isso nós vamos achar aqui na Súmula Teológica de Santo Tomás. Santo Tomás é muito interessante, ele é escolástico, né, da época escolástica. Então Santo Tomás ele não fica dando voltas, né? O que ele faz? Faz assim, na Súmula Teológica, na verdade tem que saber até como ler a Súmula, a ordem para ler, porque assim, Santo Tomás ele coloca uma questão, né? Por exemplo, esse volume da Súmula que eu tenho em mãos, que é o volume número 1, esse aqui é da editora Loyola, são 9 volumes, a Súmula Teológica. Não é só um livrinho não, viu gente? São 9 volumes. Então, o que acontece? Santo Tomás, ele faz o seguinte, quero achar aqui uma questão dele, se está fácil. Eu vi até, Padre, que ele falava, Deus existe? Isso. Então, como que Santo Tomás fala? Ele vai perguntar sobre a existência de Deus, uma coisa que ele pergunta. E na verdade, ele vai responder desde o ponto de vista da razão. Uma coisa importante para saber é que, assim, nós temos, que João Paulo II nos ensinou pela encíclica Fides et Ratio, temos 2 modos de chegar ao conhecimento de Deus. Pela revelação, esse Deus que veio e se revela a nós, né, o que está aí a Sagrada Escritura. Então é o Deus que se revela. E também pela razão. Deus nos deu a razão humana, e aí o que nos difere dos demais animais, Deus nos deu a razão humana para que, através de argumentos da razão, da inteligência humana, conseguimos provar a existência de Deus. Então, Santo Tomás, em uma questão da Suma, ele vai e faz essa pergunta: Deus existe? E aí, como que Santo Tomás responde? Responde do seguinte modo: o modo sistemático dele, né? Como que está organizada a Suma. Então, primeiro, digamos, esse problema para resolver, sobre a existência de Deus. Aí Santo Tomás vem primeiro e coloca os argumentos contrários. Vai dizer, a Suma fala assim, no caso,
esse sobre a existência de Deus, vai falar assim, se Deus existe, aí ele vem, parece que Deus não existe, e vai colocando argumentos de pessoas que ao longo da história da humanidade argumentaram que Deus não existe, a não existência de Deus, ou até colocando problemas que ele mesmo, para ter, digamos, por amor ao debate, para levantar um debate, ele também pode pôr argumentos. Então, as objeções. Então ele coloca as objeções. Parece que Deus não existe. Primeira objeção. Segunda objeção. E vai. Aí depois ele coloca os 7 contra. Que aí o que ele vai fazer? Vai colocar argumentos aí na Suma Teológica favoráveis à existência de Deus. Aí ele fala, por outro lado, tal pessoa afirmou o seguinte, coloca esses argumentos que é o 7 contra. E depois ele responde. Aí ele fala, respondo dizendo, é necessário afirmar que Deus existe. E aí Santo Tomás vai dar, que está aqui na Suma, as 5 vias que provam a existência de Deus. 5 vias, 5 caminhos. Então Santo Tomás dá 5 argumentos para provar que Deus existe. Argumentos da razão, sem usar a Bíblia. Santo Tomás, com argumentos da inteligência humana, da razão, prova a existência de Deus. Por isso que, como o senhor falou no último vídeo, é um tesouro. As pessoas que estão em casa, estão nos assistindo, elas vão poder conseguir, através da Suma Teológica, saber não só se Deus existe mesmo de verdade, mas também ter isso enraizado na sua fé. Esse é o princípio de São Tomás na sua Suma Teológica. É isso mesmo, padre? Aí vai ser assim, então olha como que nos ajuda. Eu posso dar testemunho pessoal, né? Então suponhamos que me vem uma tentação contra a fé, sei lá, mas Deus existe mesmo? Vamos supor que é uma coisa existencial, desde criança já se pergunta isso. Aí, vamos supor, a fé já nos resolve, mas suponhamos que a minha fé aí está fraca, ou eu estou passando por uma desolação espiritual, e uma aridez, que é aquilo que nos ensina São João da Cruz, e uma noite escura, né, como fala São João da Cruz. Então, o que acontece? Você entra na Suma, usa a razão. Se a fé não está te ajudando, você usa os argumentos da razão. Aí, você lembrando, por exemplo, das questões das 5 vias da Suma, que ou qualquer uma dessas, você lembrando, fala assim, impossível que Deus não exista. Mais fácil eu não existir do que Deus. Então, se deixa, a tentação passa, vai embora. Argumentos da razão. Então, você tem a fé por um lado, a razão por outro. Se a fé está fraca, a razão te ajuda. E se a razão também não está muito boa, você tem a fé por aqui, a graça de Deus, a fé, etc. Tudo aí está, né? Então, a Suma Teológica, Santo Tomás usa de tudo, né? Argumentos teológicos, da revelação e argumentos filosóficos, né? Então, tem essa profundidade. E isso é uma coisa na Suma, sobre Deus, né? Vai estudar sobre Deus. Mas traz na Suma também sobre toda a criação e a encarnação também, o mistério da encarnação, do Verbo encarnado, né? Então, por exemplo, Santo Tomás vai trazer questões na Suma que são muito profundas e difíceis, questões difíceis de responder sem ter a Suma como essa luz, né? Por exemplo, às vezes pode vir um argumento assim, uma coisa assim na cabeça, por exemplo, mas será que Cristo sofreu mesmo? Porque ele não era Deus? Então, se ele era Deus, então acho que dor. Então, será que ele sentiu dor mesmo? Né? Será que como que foi isso? Então Santo Tomás vem mostrando. Então ele coloca em qualquer ponto que ele vai estudar sobre a encarnação do Verbo, a infância de Jesus, a concepção, o mistério, né, aí da anunciação, tudo ele vem tratando, né, sobre a vida de Jesus. Os sacramentos da igreja, batismo, né, a crisma e demais. Então, os dons do Espírito Santo, então está tudo aqui. E aí ele vai resolvendo com essa inteligência
Angélica, tomista. Então, legal. A gente encerra, Padre, o terceiro vídeo da série, Súmula Teológica de São Tomás de Aquino. Agradeço muito, Padre, por nos enriquecer com esse conhecimento. Você que está nos assistindo, procura um pouquinho, vai ter a descrição de onde você encontrar esse livro, aqui embaixo, tá? Mas busque conhecer a fé católica. Muitas pessoas acabam saindo da igreja, desistindo da sua fé, mas não conhece efetivamente os doutores da igreja, não conhece efetivamente a nossa doutrina. Então, esse aqui foi a primeira série que nós estamos apresentando de livros. Em breve nós vamos voltar aqui com novos livros para vocês poderem buscar e se aprimorar. Por favor, nos sigam nas nossas redes sociais. Fiquem com Deus e até mais.